Oi pessoal, nessa aula eu vou ensinar para vocês como que a gente coloca um texto no formato de uma curva aqui no CorelDRAW. Você vai conseguir colocar o seu texto no formato de qualquer desenho que você quiser. Não vai ser somente no formato de círculo ou de uma ondinha, no formato que você quiser. Inicialmente eu vou explicar como que nós vamos fazer este efeito. Vou apagar esse aqui. É bem simples, você precisa ter um texto no formato de texto artístico. Vou clicar com o botão direito sobre esse texto e vou vir aqui em converter texto parágrafo, para você ver que quando ele tiver com esta linha pontilhada em volta dele não funciona. Se estiver, você clica com o botão direito e manda converter em texto artístico. Aí você tem que ter o texto e um desenho em vetor, né, no formato de vetor aqui no CorelDRAW, para que o CorelDRAW saiba qual que é o desenho que o seu texto vai acompanhar. Por exemplo, se eu tiver um círculo, e aí eu venho na ferramenta seleção, vou fazer uma cópia do meu texto. Se eu selecionar o meu texto, apertar Shift, selecionar o meu objeto, e com os dois desenhos, com os dois objetos selecionados, vir no menu texto, e escolher a opção ajustar texto ao caminho, eu clico sobre ela. Aí o meu texto vai acompanhar o formato do desenho que estava selecionado. Se eu clicar no desenho e mudar, vou desfazer. Eu clico no desenho uma vez, duas vezes, para selecionar só ele. Agora eu vou mudar a disposição desse desenho. O texto vai acompanhando o formato que o desenho vai pegando. Tá vendo? Então é somente isso. Basicamente eu tenho que ter um desenho em vetor e o texto. Se eu quiser fazer um desenho diferente, por exemplo, eu vou vir aqui na minha caixa de ferramentas, nas ferramentas de desenho. Vou clicar, segurar para aparecer as opções de desenho e vou vir na Basepline, que é a que você usou até agora. Vou dar um clique inicial, soltar o botão do mouse, clico aqui para criar um ponto, vou descer, que eu quero fazer uma curva e subir. Aí aqui eu vou dar 2 cliques para finalizar o meu desenho. 1, 2, finalizou. Quando eu finalizo, se eu quiser continuar, eu clico no ponto final e continuo, tá? É assim que faz. Vou voltar na ferramenta seleção, seleciono o meu texto, aperto Shift, seleciono a linha que eu quero acompanhar com o meu texto, venho no menu texto, ajustar texto ao caminho. Ele vai acompanhar o formato. Olha que legal. Se eu pegar e selecionar o meu texto e aumentar o tamanho aqui, ó, eu dei 2 cliques sobre ele, colocar 48, colocar 100, ele vai acompanhando, tá vendo? Ó, 100 ficou até maior do que o normal. Colocar 80, ele vai acompanhando o formato do desenho. Então esta é a ferramenta que nós utilizamos para acompanhar um objeto aqui na tela. Texto. Eu faço qualquer desenho, seleciono os dois, aqui os dois, né? Menu texto, ajustar texto ao caminho. Quando os dois estiverem selecionados, aqui na barra de propriedades, eu tenho algumas funções aqui, ó, que eu posso trabalhar elas para movimentar o texto no desenho, né? Distanciar ele, por exemplo, ou trabalhar o espelhamento para ele ficar de ponta cabeça, e por aí vai. Então, este é o efeito para você acompanhar um desenho. Quando você quiser fazer um formato de desenho em curva, é só utilizar esta função. Então, muito obrigado e até a próxima aula.